vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo de hoje eu vou dizer pra vocês o que eu achei, afinal, qual é o meu veredito sobre a trilogia Corte de Espinhos e Rosas da Sarah J. Maas. Mas Nana, ainda tem mais livro, ainda tem o livro extra, ainda tem o livro da Nesta. Calma, calma, calma. Eu não vou ler Corte de Gelo e Estrelas, acho que é esse o nome, não quero ler, não me atiçou pra ler. Tô pensando se vou ler o livro da Nesta, então por enquanto eu vou dar o meu veredito desses 3 livros aqui, então. Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Névoa e Fúria e Corte de Asas e Ruína. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já tô lendo essa trilogia há muito tempo. Eu comprei, assim, em 2018 o box com os 3 livros. Eu li o primeiro livro em 2018, o segundo em 2019. Em 2020 eu comecei o terceiro, mas eu só fui terminar em 2021. E não, eu não comecei ele em dezembro, comecei em janeiro. Mas calma que eu vou explicar direitinho. E não, eu não estou aqui pra falar mal da trilogia, escorraçar e ganhar like e view em cima disso, nem nada do gênero. Inclusive, se você gosta de vídeos sobre livros, já curte esse vídeo aqui pra me ajudar na divulgação e se inscreve no canal pra você não perder os próximos. Então vamos lá, esse vídeo aqui não vai ter nenhum tipo de spoiler, tá? Eu não vou ficar especificando nada, até porque muitos dos acontecimentos do primeiro livro, principalmente, eu não me lembro. Mas eu vou falar uma visão geral da minha experiência e tudo mais. Pra quem não sabe, Corte de Espinhos e Rosas é o primeiro volume dessa trilogia e vai contar pra gente a história da Feyre Archenon. Não sei. A Feyre, ela é filha de um mercador e eles estão ali vivendo numa crise. Ela mora com seu pai e suas 2 irmãs, que assim, são péssimas. Isso no primeiro livro a gente já pega um ranço imediato, principalmente porque esse livro aqui é um reconto de A Bela e a Fera. Então a gente tem toda aquela questão de ter uma filha que é a preferida, que faz tudo e tudo mais. Porque pra quem não sabe, né, além do filme da Disney, no conto original da Bela e a Fera, a Bela, ela tem irmãs e tudo mais, enfim. E aí, pra poder alimentar a família dela, pra poder dar-lhe um sustento, ela acaba indo caçar. E nesse mundo aqui onde tem a história, a gente tem humanos e tem feéricos. E depois que teve uma guerra, um tratado e tudo mais, tem agora um muro dividindo as propriedades dos humanos e dos feéricos. Enfim, tudo certo, eles coexistem em paz, teoricamente. Só que aí a Feyre, um belo dia, ela vai caçar e acaba matando um lobo que ela sabe que é feérico, coisa que ela não poderia. E aí, como forma de punição, o Tamlin, que é o grão-senhor da corte primaveril, da onde a fera, enfim, no caso era uma pessoa, vinha, exigiu que ela ficasse prisioneira dele na casa dele. Isso é um pouco familiar, não é mesmo? Então aí a gente vai desenrolar a nossa história com eles se conhecendo, ela que tem muito asco, né, desses féricos, aprendendo um pouco sobre e tudo mais. Surpreendentemente, esse aqui é um dos livros que eu mais gostei dessa trilogia, mas eu vou explicar por quê. Eu não sou a pessoa mais ligada do mundo em fantasia, no sentido de que eu não me ligo tanto principalmente nessa fantasia meio medieval, com bastante guerra, com bastante estratégia, reinos e entender esse tipo de coisa, não é muito a minha. Então esse livro aqui que tem bastante romance, foco no romance, me chamou mais a atenção e eu gostei bastante. Tem uma resenha dele onde eu falo sobre isso aqui há 1000 anos atrás. Vou deixar o link na descrição caso vocês queiram conferir. É o único que tem resenha aqui porque eu não gosto de fazer resenha de continuação. Enfim. E aí a minha experiência com ele foi surpreendentemente muito positiva. Talvez se eu releia hoje eu vá odiar. Provavelmente, principalmente por causa da forma como a Feyre deve agir nesse livro. Eu acho que ela deve ter sido muito mais imatura, até porque do segundo pro terceiro volume eu já percebi um amadurecimento bem forte nela, principalmente quando eu pego o terceiro e você lê, mesmo que você não lembre tanto quanto eu, assim, como eu, você percebe algumas coisas, algumas atitudes, e como ela... A Feyre sempre foi uma personagem grande, assim, digamos assim. Sempre foi muito nobre e tudo, mas eu sinto que isso aumenta com o decorrer dos livros. Além da coisa de ela vai ficar lá com ele, a gente também descobre que esse reino, a corte primaveril, tá ali com uma maldição. Que eles têm que usar máscaras e tudo, então ainda temos ali a questão da fera no meio. Então, enfim. Então vai ter toda essa coisa dela quebrar essa maldição. Será que ela é capaz? Enfim, aí a gente parte então pro segundo livro, que é Corte de Névoa e Fúria. O livro mais aclamado da trilogia, de modo geral. Diferente de Corte de Espinhos e Rosas, a partir desse aqui eu já gosto dos livros, mas eu perco o entusiasmo.
E eu vou explicar por quê. Eu não vou falar sobre o que se trata esse daqui, a gente vai continuar acompanhando a Fairy aí na trajetória dela nesse mundo feérico e descobrindo mais e conhecendo pessoas e magia e blá blá blá. Lembrando que a Fairy é humana, tá? Aqui, então, a gente vai ter um romance muito mais forte sendo trabalhado, vai ter um pequeno triângulo amoroso. Isso foi uma coisa que carregou muito o livro pra mim, no sentido de carregou nas costas mesmo, mas ao mesmo tempo não foi o suficiente pra me manter nessa história. Eu comecei essa leitura aqui, na verdade, em 2018, mas eu abandonei e fui retomar depois em 2019. Foi a mesma coisa que aconteceu com o terceiro livro, que eu vou falar daqui a pouquinho. E nesse livro aqui, a gente tem esse romance e é uma coisa que move muito a história pra mim, como eu falei, né? A fantasia não me fisgou muito nesse mundo, mas ao mesmo tempo a gente também tem um vislumbre muito maior da fantasia. E eu gostei bastante ainda de conseguir adentrar mais nesse universo, de conhecer as cortes e tudo mais. Nesse livro aqui, eu ainda tive a dificuldade de não conseguir me apegar tanto aos personagens, aos novos personagens que são apresentados e tudo mais. Mas ele tem bastante emoção, assim, do meio pro final. Ele fica, assim, muito bom. E foi isso que foi responsável, principalmente, por eu gostar muito da história, no final das contas. Assim, muito pros parâmetros, né? E assim, é engraçado porque pra esses livros eu acho que pra nenhum deles eu dei menos de 4 estrelas. Enfim, surtei. Mas se eu fosse repensar, se eu lembrasse de tudo, principalmente, provavelmente seria uns 3 estrelas cada um, 3,5, que não são notas ruins, mas muito por causa da minha sensação lendo, de não ter toda essa empolgação. E aí eu fui correndo, tava louca pra poder ler o último livro, que é Corte de Asas e Ruína. E esse livro aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Ele tinha tudo pra ser o livro que eu ia mais gostar, mas tem alguns poréns. Aqui, obviamente, a gente tem o desfecho desse arco principal, desse casal que a gente acompanhou, e da Fairy como protagonista, né? E aqui é o livro que eu acho que eu senti ela mais madura. E não no sentido de, tipo, antes ela era criancinha, mas no sentido de que ela sempre foi uma pessoa, como eu falei, muito grande. Ela sempre se colocou muito no lugar dos outros e tudo mais. Mas agora ela se posiciona de uma maneira, tipo assim, muito foda. Isso logo de cara no livro. Eu peguei esse livro aqui, eu li as primeiras 250 páginas, tipo assim, de uma vez. Eu engoli esse começo e realmente, tipo, vendo a Fairy como uma personagem extremamente incrível. Como eu não me sentia com relação a protagonistas há muito tempo. De modo geral, eu costumo achar protagonistas meio chatas, mas nesse livro aqui eu achei que a Fairy foi ótima. Só que aconteceu, eu li essas primeiras 250 páginas meio que numa sentada e depois virou um parto. Virou um parto, assim, eu acho que eu passei, sei lá, 300 páginas lendo o livro e me arrastando, só porque eu realmente queria terminar, era uma questão de honra eu terminar essa trilogia. E eu li ele durante a maratona Level Up, tem um vlog da minha experiência, então, vou deixar aqui embaixo na descrição. Não é só desse livro, mas eu falo bastante dele. E o que acontece? Chega uma parte do livro em que a gente tá aqui arquitetando uma guerra, tá? E aí, eu tava lendo e eu não gosto muito dessa coisa muito estratégica. Nesse livro aqui, eles passam várias páginas pensando, arquitetando, buscando, e eu não tenho paciência, sabe? Não da forma como foi feita aqui, porque não foi nada épico. Foi algo muito, tipo, realmente sentar e pensar, e eu, tipo, sem paciência. O começo é muito bom, sério. E aí depois, no final, assim, nas últimas... Eu já devo ter falado umas 1000 páginas pra esse livro, ele tem 600 páginas. Nas últimas 200 páginas ele deu uma guinada incrível, porque a gente chega na parte da ação. E não só da guerra, do confronto em si, mas tem vários tiros, porrada e bomba que vão rolando por aqui. E aí eu gostei bastante. Mas o desfecho, o exato final, eu achei muito fraco. Eu achei meio fraco. Eu achei que ficou aquela cena final de novela, sabe? E não funcionou tanto pra mim. Nesse livro aqui eu aprendi a gostar muito mais e gostar efetivamente dos outros personagens que nos foram apresentados, os personagens mais secundários, a Nesta. Gente, sério, perdi tudo com a Nesta nesse livro aqui. O Cassian, todo mundo, não? Todos esses outros personagens que são apresentados pra gente, a família efetivamente deles, me conquistaram demais. O Rhysand, eu já era uma cadela desde
Corte de Névoa e Fúria. Na verdade, assim, né? A Cadelice já tava dando sinais nesse primeiro aqui. Mas nesse aqui... Ai, perdi tudo. Vamos aos fatos, né? Esse livro aqui, então, ele tem bastante esse viés estratégico da guerra, que não funcionou tanto pra mim. E ele avança de uma forma que eu gostei muito e fez eu gostar muito dos outros personagens também. A Fairy, como eu falei, ela é uma personagem que eu acho ótima. Mas, na metade pro final desse livro, eu achei que ela ficou meio secundária ali, servindo só pra narrar a história. Porque ela não tava fazendo muita parte de nada épico que tava acontecendo. Tem um acontecimento aqui que, inclusive, é incrível e ela faz parte. Mas, de modo geral, eu não tava tão interessada em saber dela, sabe? Então, eu acho que o problema... o fato dela ter sido a narradora foi um pequeno problema nesse sentido. O que eu quero dizer pra vocês no final das contas? Eu odeio essa série? Não. Eu acho que a série merece todo esse hype? Não. Mas por quê? Porque é isso. Porque eu não achei ela tão estupenda assim. Ai, Nana, mas você lê fantasia se você não gosta de fantasia? Não é que eu não gosto de fantasia, mas é mais difícil pra uma fantasia conseguir me fisgar dessa forma mesmo. O mundo aqui é bem construído, é inteligente e tudo mais. Mas eu só fui realmente ficar com surtos, assim, tipo, de muita empolgação conhecendo o mundo nesse livro aqui e depois passou. E aí, enfim, de modo geral, eu não tava tão interessada em saber se ou não dá certo, né? Tipo, como ia acontecer as coisas e tudo mais. Eu tava interessada em pontos específicos daquela história. Conclusão, provavelmente vou ler o livro da Nesta por conta desse último livro. Mudou totalmente meu ponto de vista com relação a essa personagem, inclusive. E não são livros que eu desgosto. São livros bons. São livros ok pra você passar o seu tempo. Mas eu não acho eles estupendos e espetaculares e tudo mais como eu vejo sendo divulgado, sabe? Eu acho que se uma pessoa me pedir uma indicação de algum livro, dificilmente eu vou me lembrar deles, tipo, e querer indicar eles, assim, de primeira, sabe? É bem difícil. Principalmente porque eu acho que o primeiro livro fez com que despertasse em mim mais interesse em saber do romance do que efetivamente da história. E não é que necessariamente, sempre que uma fantasia existir, sempre que eu for ler uma fantasia, eu vou esperando um romance. Mas é que se a pessoa me entregou um romance e se esforçou tanto pra me fazer envolver pelo romance, por que ela vai jogar isso no lixo do nada e me deixar, Deus dará, sabe? Nesse livro aqui, eu acho que a Sarah J. Maas deixou o romance um pouco em stand-by. E não funcionou tão bem pra mim quanto em Corte de Névoa e Fúria, por exemplo. Que as duas coisas meio que coexistem, né? Mas o terceiro livro me fez chorar, me emocionou e tudo. Então, assim, se você tem interesse em ler, se você tem curiosidade em ler, leia. Se você é apegado em fantasia, se você não se incomoda com os fatores que eu falei aqui, leia. Eu acho que foi uma questão muito pessoal minha, não é tipo assim, falta qualidade no livro. Eu lendo o começo de Trono de Vidro, achei muito mais a minha pegada do que essa trilogia aqui. A narração é diferente, os acontecimentos são diferentes, o foco é diferente e tudo mais. Então sinta se esses livros fazem sentido pra você de repente e leia, não tenho problema nenhum com isso, eu não odiei, mas tipo, poxa, não é a melhor coisa que eu já li no mundo, sabe? Apesar disso, o primeiro volume, Corte de Espinhos e Rosas, ganhou 4 estrelas no meu Scooby. O segundo volume ganhou 5 estrelas no meu Scooby. Pra vocês verem como eu acho que eu tô ficando louca nas avaliações, perdendo o juízo. E o terceiro eu ainda não consegui dar uma nota, porque eu não sei que nota dar. Honestamente, eu pensei em dar um 4 estrelas, mas eu acho que um 3,5 seria mais cabível pra ele. Enfim. Bom, gente, então, essa é a minha opinião sobre Corte de Espinhos e Rosas. Não são livros ruins, mas também não são livros sensacionais como eu esperava. Eu espero muito que você que gosta da série seja capaz de respeitar e entender o meu ponto de vista. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal pra você não perder os próximos. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!